Hoje nós estamos aqui de frente com essa mulher, na minha opinião, muito inteligente. É uma mulher que seus comentários realmente mexem com muitas pessoas. Eu particularmente sou fã. Então, estamos aqui na frente de Tonivânia Bandeira. Mas eu irei perguntar a ela, quem é Tonivânia Bandeira? Tonivânia Bandeira é uma grande curiosa. Não uma curiosidade pela vida alheia, mas uma curiosidade do mundo, de saber como que era o mundo fora do lugar onde eu vivia. Tonivânia Bandeira é uma mulher que não se encaixou aos padrões exigidos por essa sociedade machista que a gente vive até hoje. As pessoas falam, por quê? Mas por quê que ela não se enquadrou? As pessoas falam que o adulto, ele forma seu caráter através daquilo que ele vivenciou durante a infância. Eu vi muita coisa feita contra a mulher, que a sociedade apoiava, e eu vi muitas histórias de coisas muito absurdas que a mulher tinha que engolir. E isso foi me dando assim uma decepção muito grande, e eu sempre dizia que comigo ia ser diferente, eu não iria aceitar aquilo. Para você ter uma ideia, como é o padrão, qual é o padrão que a mulher tem que seguir, como é que ela tem que se encaixar? Ela tem que nascer, crescer, obedecer aos pais, estudar, aprender todas as obrigações de casa, namorar, guardar-se para o marido, casar-se, constituir uma família. Se esse marido for bom, ótimo. Se esse marido não for bom, ela tem a obrigação de aguentar agressão verbal, agressão física, diárias, muitos eu sei que toleram, criar filhos, trabalhar para o marido, cozinhar, passar, fazer comida, arrumar casa, aguentar desaforo, ser traída e depois, às vezes, de muitos anos, ser trocada por uma mais jovem que nada contribuiu para aquele cara. Então, tudo aquilo que aquela mulher fez para aquele cara fica perdido. Por que que ela tem que aguentar? Porque ela cria filhos, ela tem os filhos dela. E se ela se separar, a sociedade automaticamente culpa ela, mesmo que ela não seja culpada. E a sociedade não vê bem uma mulher sem marido. E aí a mulher fica sujeita a esse tipo de coisa. Mas como é que você desenvolveu isso? Como é que você viu que a coisa era assim? A minha avó, ela é viúva desde muito pequenininha. Mataram o meu avô e ela guardou-se ali para ele o resto da vida. E a minha avó, ela me contava muitos causos, como ela chamava, de mulheres. Olha, é tanta coisa absurda. A minha avó me contou a história de uma moça aqui da região que ela foi violentada por um cara durante uma festa. E o pai dessa moça, para que essa moça não ficasse mal falada, obrigou esse maníaco a casar com a moça. Quer dizer, um tremendo absurdo. Essa pobre passou por essa violência e foi obrigada a passar todo o resto da vida dela sendo violentada por esse cara, porque com certeza essa mulher não tinha amor por esse cara. Teve filhos com esse cara para que não ficasse mal falada. Cadê o respeito pela mulher aí? Coisas que eu presenciei. Eu vi tias minhas, vizinhas minhas, minha mãe biológica, que ela constitui uma segunda família, depois ficou viúva do meu pai. Ela era agredida fisicamente e verbalmente, quase que diariamente. Né? Meu padrasto, no final de semana, bebia e chegava em casa e sabe, tratava ela com uma violência grande, e ela tolerava aquilo e perdoava automaticamente. Às vezes a gente via, né, os berros dela, os gritos dela, a gente corria para lá, quando chegava lá, ela já estava de boa. E aquilo me dava uma raiva, eu dizia assim, como é que ela tem tão pouco respeito por ela? Não é? Como que ela tem tão pouco respeito por ela? Isso acontecia nas vizinhas, acontecia com as minhas tias. E eu disse assim, isso comigo nunca vai acontecer. E talvez daí meus relacionamentos sempre pararam quando começavam as agressões verbais. Eu vivo solitário, eu não gosto disso. Porque, pelo menos desrespeitada dessa forma por um homem, eu nunca permiti que fosse. Porque isso cabe a nós. Esse negócio de seguir padrão nunca foi comigo, não. Sempre fui muito mal vista por conta disso. Porque eu caminhei meus próprios passos. A minha avó, ela sempre me dizia assim, minha filha, depois que a mulher tem filho de um homem, depois que ela vai morar com um homem, perde a honra dela,
ela fica sujeita àquele homem. Eu nunca concordei com isso. Ninguém deve ser sujeito a ninguém por conta disso. Ninguém deve permitir que outra pessoa roube a sua personalidade, roube os seus sonhos, roube os seus planos. Mulher nenhuma deve permitir isso, porque ela é um ser pensante igual ao homem. Em nenhum lugar existe uma lei que diga que a mulher é inferior ao homem. Essa lei, ela é reconhecida por essa sociedade já machista aí que a gente vive em todas as civilizações. Mas ela não é uma lei assim formalizada que diga que a mulher é inferior, tem nenhum tipo. Ela não é inferior de forma alguma ao homem. E talvez por isso eu seja assim, um pouco revoltada com relação a esse negócio. Que eu vejo, a primeira agressão que eu vejo uma mulher sofrer, eu tenho raiva do agressor. Da segunda e terceira para frente, eu tenho raiva dela, da vítima, porque ela tolerou. Né? Na verdade, ela tolerou. Permitiu, né? Ela não teve a coragem de se levantar e brigar contra aquela realidade e formar uma outra realidade para ela e formar um novo caminho para ela seguir. Isso eu não perdoo. A mulher que ela se sujeita a isso, eu não perdoo. É ruim viver só porque não se adapta para ser a mulher tida como uma mulher boa, como uma mulher direita pela sociedade. E o preço que a gente paga, às vezes, é viver muito só. Eu estou disposta a pagar esse preço pro resto da vida, a não ser que um dia eu encontre alguém que tenha, que saiba o que é respeitar uma cônjuge. Porque se não for, eu vou viver assim pro resto da vida. Outra coisa que contribuiu muito assim para eu não admitir esse tipo de coisa. A minha bisavó, ela perdeu a mãe muito nova, que é a mãe da minha avó. E ela ia trabalhar nas fazendas e ela se via de escrava, não só para a mulher na cozinha, como você sabe que desde a época da escravidão, as negras, elas eram na verdade escravas sexuais de seus donos. Né? E com a minha bisavó não foi diferente, ela foi escrava sexual de todos os patrões que ela teve. Teve muitos filhos desses patrões e esses filhos permaneceram ilegítimos, porque não era permitido, a sociedade não aceitava que um homem casado registrasse o filho de uma mulher que não fosse a esposa. Era esse o padrão de família que a sociedade até hoje vive. Né? Tradicionalismo cruel contra quem não está, né, dentro dos parâmetros que eles exigem. E aí a minha avó era assim, ela para ter a moradia, uma casa para morar, ela teve vários filhos, né, muitos de relações assim, nem era pela vontade dela, mas ela tinha que ter uma casa para morar, ela tinha que ter um lugar para trabalhar e ganhar o sustento dos filhos, das filhas, ela tinha que submeter. Né? Aí ela ficava em cada fazenda que ela morava, mantinha isso aí, até que a patroa descobrisse, então ela saía fora, coitada, com os filhos no mundo de novo e encontrava um novo algoz. E ela foi usada por toda a vida por pessoas assim, por homens assim. E ninguém falava nada por ela, a sociedade via que aquilo era correto, era o certo. A sociedade não dizia nada contra aquilo. E o erro estava sempre nela. E a má fama também ficou com ela. As pessoas não procuravam se perguntar, mas ela permitia que isso fosse feito com ela? Não, a sociedade nunca perguntou. Dona Raimunda, a senhora permitiu? Né? A sociedade nunca perguntou isso para ela. Sempre taxou ela de mulher errada que teve filhos de vários homens, mas não se perguntou por que ela era obrigada a tolerar isso. Ela queria sustentar o filho, ela não tinha marido. Né? Hoje não, hoje a gente já tem uma certa independência, mas naquela época era diferente. A gente não tinha essa independência. A mulher casava, ela tinha que aguentar. E no caso dela, ela também tinha que aguentar. É tanto que ela morreu velha, com vários filhos, morreu de casa emprestada de uma das pessoas com que ela, né? Enfim. Então, foi coisas que eu fui vendo, presenciando no dia a dia, que eu dizia, comigo não vai acontecer. Uma relação minha, ela só vai durar até enquanto houver o respeito. Quando não houver o respeito, eu não vou ser sujeita. Porque a minha avó dizia que eu era obrigada a ser sujeita. As mulheres são obrigadas, elas são sujeitas a seus maridos, aos pais de seus filhos. Hoje não, hoje a gente vai trabalhar, consegue sustentar nossos filhos. Antes não era assim. Mas isso só vai mudar um dia quando a sociedade mudar o seu olhar sobre a mulher. E nós que temos que contribuir com isso, é nós que temos que dizer, não, já chega, eu não quero viver isso aqui. Eu posso sobreviver sozinha, eu posso trilhar meu próprio caminho, eu não vou permitir que alguém construa o caminho que eu tenho que seguir na vida. Eu é que tenho que seguir, eu é que tenho que escolher esse caminho. Então eu sempre fui muito mal vista por conta dessas coisas, meu celular, eu sempre fui muito mal vista por conta dessas coisas, e as pessoas nunca pararam para se perguntar, por quê? Porque eu sou essa pessoa assim, porque eu sou essa pessoa que não se adaptou. As
pessoas nunca perguntaram por quê. O que tinha me formado assim? O que tinha acontecido? E eles não param para ver, para julgar melhor, né? Por que eu não me resignei, não aceitei. E acho que eu vou permanecer assim. Eu espero, tenho fé que as meninas que estão crescendo agora, elas deixem de ser tão individualistas, elas pensem, né, em suas mulheres, em suas irmãs próximas, e elas lutem, se unam para que essa sociedade venha a mudar. Elas eduquem seus filhos para que eles tenham mais respeito pelas mulheres, para que esses filhos ensinem isso para os filhos deles, para as filhas deles, para que a mulher deixe de ser vista dessa forma, né, como esse objeto, né? Sabe, eu quero dizer assim, quando eu morrer, eu quero ser vista, assim, quando eu me for, eu quero apenas ser lembrada como aquela que através de minhas lutas, quis, na verdade, servir de exemplo, né? Servir de exemplo, que buscou inspirar, né, outras mulheres a não se entregar a essas injustiças impostas pela essa sociedade, né? Então, eu sou aquela que, mesmo aos custos de sofrimento, de dor, de solidão, não se dobrou. Eu sempre vi algo de bom nas pessoas. Eu só vejo uma falta de vontade que essas mulheres têm de lutar contra isso, contra esse sistema que a gente tem aí, esse sistema tão machista. E quer dizer a vocês, mulheres, que vocês podem mudar o olhar da sociedade sobre vocês. Tá entendendo? Então, Januária, é esse aqui o meu pequeno depoimento. A gente vai ter muitos outros depoimentos, mas esse aqui é o meu primeiro depoimento. Legal?